E aí, pessoal, aqui é o professor Tiago Luiz, tudo bem com vocês? Olha só, gente, a gente vai ver hoje uma aula de revisão de potências e propriedades de potência, tá? Essa aula não vai ser potência com números negativos, não, tá? A gente vai ver isso mais numa outra aula, tá bom? E essa é uma revisão mesmo da matéria aí do sexto ano. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, uma potência, né, é um número elevado a um outro número. Então, esse A elevado a B, né, esse A com um Bzinho aqui menorzinho em cima, a gente chama de A elevado a B. Né, a gente lê dessa forma. Em uma potência do tipo A elevado a B, o número que estiver no lugar do A é chamado de base. É a base da potência. E o número que estiver no lugar do B é chamado de expoente. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, são dois números. Né? O A está representando um número qualquer, que vai estar aqui na base, e o B está representando um outro número qualquer, que vai estar aqui no expoente. Tá bom? Então, vamos dar um exemplo aqui, para a gente entender isso aí. Então, o exemplo aqui, 3 elevado a 5. Né? Então, 3 é a base da potência e 5 é o expoente dessa potência. Então, 3 elevado a 5 ou 3 elevado à quinta potência, também uma outra forma de falar. Então, vamos ver aqui, uma forma mais chique aí de falar. Né? Calculando as potências. Vamos ver aí como é que a gente calcula essas potências. Então, um exemplo aqui do 3 elevado a 5, né? Ou 3 elevado à quinta potência. Então, o que acontece? O expoente, né, o número que está aqui pequenininho acima, ele vai falar quantas vezes o número de baixo, a base, vai ter que se repetir na multiplicação. Então, essa base vai estar multiplicando por ela mesma, e ela tem que aparecer 5 vezes nessa multiplicação. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Então, a gente pode fazer isso na ordem que quiser. Por quê? Porque só tem multiplicação. Né? Aqui só tem multiplicação, então pode fazer na ordem que quiser. Eu agrupei aqui 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. E esse vezes 3 aqui que sobrou, eu repeti aqui. Né? Então, ficou 9 vezes 9, 81. Vezes 3... Aí a gente vai fazer agora, ó, 81 vezes 3. Então, 1 vezes 3 dá 3, e 8 vezes 3, 24. Então, 243. Ok? Vamos para o exemplo B, que está aqui do lado. É esse exemplo aqui. 7 elevado a 2. É 7 vezes 7, né? Esse 2 aqui está indicando no expoente, está indicando que o 7 vai ser multiplicado por ele mesmo. Né? Ele vai aparecer duas vezes aqui. Então, é 7 vezes 7, que é 49. Aí, uma observação interessante aqui, né? Que 7 elevado a 2, a gente pode falar assim, 7 elevado ao quadrado. Né? A gente pode falar dessa forma. Por que é 7 elevado ao quadrado? Né? O expoente 2, a gente pode falar elevado ao quadrado. Por que isso? Né? Pelo seguinte, se a gente tiver 7 quadradinhos assim, né? Aqui, 7 quadradinhos, se eu multiplicar isso daí por 7, né? 7 vezes 7, se eu fizer 7 fileiras de 7 quadradinhos cada uma, eu consigo formar um quadrado maior. Tá? Então, por isso, 7 elevado ao quadrado. Né? 7 vezes 7 vai dar um quadrado maior aqui. Né? Ó, com 7 fileiras de 7 quadradinhos cada uma. Né? Formou um quadrado maior aqui. Beleza? Então, qualquer número elevado a 2, a gente pode falar elevado ao quadrado. Né? A mesma coisa. Vamos, por exemplo, letra C. 6 elevado a 3. 6 elevado a 3 é 6 vezes 6 vezes 6. Né?
o 6 vai aparecer 3 vezes nessa multiplicação. Então é 6 vezes 6 vezes 6. Não é 6 vezes 3 não, tá, gente? Cuidado aí, muita gente erra isso aí e bota 6 vezes 3. Não é isso, é 6 vezes 6 vezes 6. É ele multiplicado por ele mesmo, aparecendo 3 vezes nessa multiplicação, tá? Então, 6 vezes 6 dá 36, e 36 vezes 6 vai dar 216, né? Vamos conferir aqui se vai dar isso mesmo. 36 vezes 6, 6 vezes 6 dá 36, vai subir o 3 para lá. 3 vezes 6 vai dar 18, 18 mais 3, 21. Então, 216. Beleza, vamos para a letra D. Ah, antes que eu me esqueça, aqui também tem uma observação interessante, né? Que qualquer número elevado a 3, né, a gente pode falar que ele está elevado ao cubo, né? Então, 6 elevado a 3 é a mesma coisa que 6 elevado ao cubo. Por que elevado ao cubo, né? Por um raciocínio parecido, né, com aquele do elevado ao quadrado, né? Mas aqui, se você tiver 6 cubinhos, né? Aqui, repara que cada fileira aqui tem 6 cubinhos, tá? 6 cubinhos aqui, e aí eu fiz 6 fileiras com 6 cubinhos cada uma, tá? Então, isso seria 6 vezes 6, tá certo? 6 vezes 6, 36 cubinhos que tem aqui, tá bom? Agora, se eu pegar isso daqui e multiplicar por 6 de novo, né? Se eu fizer 6 peças dessa daqui, iguais a essa aqui, o que vai acontecer? Eu posso ir empilhando aqui elas e vai formar um cubo maior ainda. Olha só. Então, interessante, né? 6 vezes 6 vezes 6, né? Vai dar 216 cubinhos que você pode usar para formar um cubo maior ainda, né? Então, por isso a gente pode dizer qualquer número elevado a 3, né? Ele vezes ele mesmo de novo, esse número vai estar elevado ao cubo, tá? É uma outra forma de falar aí, beleza? Vamos para a letra D. Vamos lá, então. Letra D, 68 elevado ao quadrado, né? Então, é o 68 vezes ele mesmo. Então, eu botei esse exemplo aqui para a gente dar uma lembrada aqui nessa conta aqui, quando tem dois algarismos, né, na multiplicação. Então, vamos lá. 8 vezes 8, bem, a gente vai fazer tudo vezes 8 primeiro, tá? Então, vezes esse 8 aqui. 8 vezes 8, 64, sobe 6. 6 vezes 8, 48. 48 mais 6 vai dar 54. Agora a gente vai fazer tudo vezes 6, ok? Então vai ficar 8 vezes 6, 48. E aí tem que deixar um espaço vazio aqui, tá? Deixa um espaço vazio aqui porque você está fazendo, multiplicando agora pelo algarismo da esquerda aqui, né? Que é o algarismo da ordem das dezenas. Então, 8 vezes 6, 48, vai subir 4. 6 vezes 6, 36. Mais 4, 40. Agora é só somar. 4 mais nada, 4. 8 mais 4, 12. Vai 1. 1 mais 5, 6. Mais 0, 6. E 4 mais nada, 4. Então, o resultado aqui foi 4.624. Vamos botar o resultado aqui. E vamos para a letra E. Na letra E é 712 elevado ao quadrado. Então, vamos fazer rapidamente essa aqui, só para a gente lembrar, dar mais um exemplo aí, quando tem 3 algarismos agora, né, na multiplicação. 2 vezes 2, 4. Então, a gente vai fazer tudo vezes 2 primeiro.
Né? Primeiramente, tudo vezes 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. E 7 vezes 2, 14. Agora a gente vai fazer tudo vezes 1, né? Deixando um espaço vazio aqui. Né? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. E 7 vezes 1, 7. Agora a gente vai fazer tudo vezes 7 e deixando um outro espaço vazio aqui agora. Então vai ficar 7 vezes 2, 14. Vai 1. 1 vezes 7, 7. Mais 1, 8. E 7 vezes 7, 49. Beleza? Agora é só somar isso aí. 4 mais nada, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Mais 4, 9. 7 mais 1, 8. 8 mais 8, 16. Vai 1. 1 mais 9, 10. Vai 1. 1 mais 4, 5. Então, deu 506.944. Ok? Então, 712 elevado ao quadrado. Né? Vai dar esse resultado aí. Vamos botar aqui o resultado só para ficar legal ali, né? Maravilha. Agora vamos ver as propriedades da potenciação. Ok? Então, as propriedades são bem importantes, porque aí você consegue fazer as contas mais facilmente, tá? Então, preste atenção. Multiplicação de potências de mesma base, a primeira propriedade aí, né? Então, o que é isso? É quando você está multiplicando potências que têm a mesma base. O número de baixo ali da base é igual, né? Então, o que acontece? Você vai repetir a base e somar os expoentes. Por quê? Né? Então, vamos ver primeiro por que a gente usa essa regrinha, né? E somar os expoentes. Bem, esse exemplo aqui, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 4. Então, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é 2 elevado ao cubo. Vezes 2 elevado a 4, que é isso aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, como só tem multiplicação aqui, você pode tirar os parênteses, né? Só tem multiplicação, então você pode fazer na ordem que você quiser, não precisa de parênteses, tá? Então, o 2 vai acabar aparecendo aqui nessa multiplicação 7 vezes, né? Ele acaba se repetindo 7 vezes. 3 vezes aqui, mais 4 vezes aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 7, né? Ou seja, então é só você usar essa regrinha. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a 7. Você soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Ok? Sempre que tiver multiplicação de potências de mesma base. Tá? Então, 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? Enfim, não sei se eu falei muito 2 aí. Enfim, essa daí fica para você fazer depois como um exercício, tá bom? Vamos para os outros exemplos. Letra A. 12 elevado ao quadrado vezes 12 elevado a 9. Então, multiplicação de potências de mesma base. Os dois têm a base 12, então é só repetir a base e somar os expoentes. 2 mais 9, 11. Então, isso é 12 elevado a 11. Essa eu não vou fazer aqui, porque seria 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, aparecendo 11 vezes nessa multiplicação. Vai dar um número enorme, né? Então, eu não vou perder tempo fazendo isso não, que é muita conta, né? Melhor fazer na calculadora. Letra B. 7 vezes 7 ao cubo. Então, olha só, é importante, quando não tem nenhum expoente aqui, né? Aqui é multiplicação de potência de mesma base, as duas têm a base 7, mas aqui não tem nenhum expoente. Quando não tem nenhum expoente, é como se tivesse elevado a 1.
tá bom? Porque é 7 uma vez só, né? É só o 7 mesmo. Então, esse 7 aqui é como se tivesse elevado a 1. Então, é só você repetir o 7 e somar os expoentes. 1 mais 3 igual a 4. 7 elevado a 4 é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. E aí você pode fazer na ordem que quiser isso aí, né? Aí eu acho mais fácil fazer assim, agrupando de 2 em 2, né? 7 vezes 7 é 49, 7 vezes 7 é 49 de novo. 49 vezes 49 vai dar 2.401, ok? Vamos para a segunda propriedade de potência, que está aqui do lado. Divisão de potências de mesma base. Então, sempre que você tiver duas bases, né, dividindo, duas potências sendo divididas com a mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes, tá bom? Então, por quê? Né? Vamos ver novamente primeiro por que a gente usa essa regrinha. Então, você tem 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 4. Ou você pode escrever nessa forma de fração, né? Uma fração nada mais é que uma divisão. Então, 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 7 em cima da fração vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado a 4, no denominador, embaixo da fração, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí, quando tem, numa fração, quando tem só multiplicação de conta aqui no numerador e no denominador da fração, né, em cima e embaixo, só se tiver só multiplicação, tá? Aí você pode fazer o seguinte, você pode cancelar os números que são iguais, em cima e embaixo. Então, você pode pegar esse 2 aqui e cancelar com esse 2 aqui, cortar. Esse 2 aqui de cima, corta com esse 2 aqui de baixo. E vai cortando esse aqui com esse aqui, e esse aqui de cima com esse aqui de baixo. Então, ficou só 2 vezes 2 vezes 2, tá? Você cancelou o resto aqui. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 3. 2 elevado ao cubo. Então, no que você cancela esses números iguais, em cima e embaixo, você acaba diminuindo, né? Então, o 2 está aparecendo 7 vezes aqui e 4 vezes aqui embaixo. Então, você cancelou, acabou diminuindo. 7 menos 4, que você cancelou esses 4 aqui, sobraram 3. Então, por isso você faz 7 menos 4, né? Então, é só você fazer essa regrinha, tá? Quando tiver divisão de potência de mesma base, você repete a base, que é igual nas duas, o 2 repete e subtrai os expoentes. 7 menos 4 é igual a 3, tá? 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, e 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, ok? Então, 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 4 é igual a 8, né? Facinho de fazer com essa regrinha. Certo? Vamos então para os outros exemplos aqui. 9 elevado a 7 dividido por 9 elevado a 6. É só repetir o 9 e fazer 7 menos 6, que é igual a 1. 9 elevado a 1 é igual a 9, tá? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Guarda isso aí, tá? Qualquer número elevado a 1 é ele uma vez só, fica ele mesmo. Letra B. 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado ao cubo. Então, é só repetir o 10, né? Divisão de potência de mesma base. Então, você repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 3 igual a 3. Então, 10 elevado a 3 vai ficar 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Né? Você coloca os 3 zeros ali, né? Você pode fazer 1 vezes 1 vezes 1, né? Como todos os números terminam em 0, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E aí você acrescenta os 3 zeros depois, tá? 9 elevado a 8 dividido por 9 elevado a 8. Esse daí é a explicação de como porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1, tá? Tem uma regrinha assim, né? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Porque, nesse caso aqui, você tem dois números iguais sendo divididos, tá? 9 elevado a 8, né? Eu não sei quanto vai dar, mas vai dar a mesma coisa em cima e embaixo. É a mesma conta, vai dar o mesmo número.
Então, o número dividido por ele mesmo sempre dá igual a 1, né? Mas se você usar a regrinha aqui, aquela regrinha, né? Divisão de potências de mesma base, repete a base, que é o 9, e subtrai os expoentes. 8 menos 8 vai dar 9 elevado a 0, né? Então, qualquer número elevado a 0, né? Você pode fazer esse raciocínio aqui, vai dar igual a 1, tá? Por esse motivo, porque é o resultado de uma divisão de números iguais, tá? E qualquer número dividido por ele mesmo vai ter que ser igual a 1. Então, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Guardem isso aí também, tá? Bem, vamos para a próxima propriedade, só faltam duas agora. Potência de potência. Então, o que é potência de potência? É quando você tem um número elevado a um expoente e isso tudo está elevado a um outro expoente, tá? Então, é uma potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes, tá? Para resolver isso aí. Então, é só repetir a base e multiplicar os expoentes. Por que você multiplica os expoentes, né? Vamos pensar aqui. 2 elevado a 2 elevado ao cubo. Se isso aqui está elevado ao cubo, vai ter que ser repetido por ele mesmo, aparecendo 3 vezes. Então, vai ficar assim. Aí, cada 2 ao quadrado desse aqui é 2 vezes 2. Né? O 2 está se repetindo 2 vezes, né? Em cada um desses 2 ao quadrado aqui. Só que ele está repetindo 3 vezes. Né? Ele está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, esse 2 vai acabar se repetindo 6 vezes, né? 3 vezes 2, né? 2 vezes aqui em cada uma dessas, mas vai ficar 3 vezes 2. Vai acabar se repetindo 6 vezes, tá certo? Então, 2 elevado a 6. Então, é só você usar essa regrinha, né? Potência de potência, você repete a base e multiplica esses expoentes. Então, 2 elevado a 2 vezes 3, 6. 2 elevado a 6. Vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. É só ir agrupando aqui de 2 em 2, né? Então, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Outros exemplos. 12 elevado a 2 elevado a 9. 2 vezes 9, né? 18. Então, vai ficar 12 elevado a 18, que eu não vou fazer porque vai dar um número enorme, né? Deixa assim mesmo. Letra B. 1 elevado a 7 elevado a 4. Vai ficar 1 elevado a 7 vezes 4, que é igual a 28. Então, 1 elevado a 28, aí tem mais uma regrinha aí para você guardar. Que 1 elevado a qualquer número vai ser igual a 1, tá? Por quê? Porque vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ele vai aparecer 28 vezes multiplicado por ele mesmo. 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Né? Então, 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. E vai acabar dando 1 no final. Tá? Então, 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Beleza? Então, uma observação importante aqui. Cuidado quando não tiver parênteses. Aí é diferente. Tá? Então, se você tiver 2 elevado a 2 elevado a 3, né, esse 2 elevado a 2 está entre parênteses elevado a 3. Então, isso tudo aqui está elevado a 3. Aí você faz a regrinha, né? Vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Agora, se não tiver parênteses, 2 elevado a 2 e esse 2 aqui está elevado a 3, né? Então, aí é diferente, tá? Aí não é isso tudo aqui que está elevado a 3, não, né? Não é o 2 ao quadrado que está elevado a 3. Ele não está agrupado entre parênteses, então não é isso tudo aqui, não. O que está elevado a 3 é só esse 2 aqui, tá? Só esse 2 aqui que está elevado a 3. Então, você tem que fazer primeiro esse 2 elevado a 3 aqui, tá? Se você fizer primeiro esse 2 elevado a 3 aqui, esse aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 8, tá bom? Você faz primeiro essa potência aqui que está aqui em cima e bota o 2 elevado ao resultado dessa potência,
tá bom? Beleza, então são coisas diferentes, tá? Você só pode usar essa regrinha de multiplicar os expoentes quando tiver entre parênteses, né? Tudo isso aqui elevado a né? Toda a potência elevada a um novo expoente, tá bom? Beleza, então vamos para a última propriedade agora, para a gente terminar a aula. Bem, a última propriedade é essa aqui, potência de um produto ou de um quociente. Então, quando você tiver uma multiplicação, toda ela, entre parênteses, elevado a um expoente, ou uma divisão, tá? Toda elevada a um expoente. Então, você pode distribuir o expoente para os números que estiverem sendo multiplicados ou divididos dentro dos parênteses, tá? Então, vamos ver primeiro por que você pode fazer isso, né? Por que a regrinha é essa? O exemplo aqui, então, 2 vezes 4 entre parênteses elevado a 3. Tudo isso aqui é uma multiplicação elevado a um expoente, né? O expoente 3. Então, esse 2 vezes 4 ele teria que ser repetido 3 vezes, sendo multiplicado por ele mesmo. Então, vai ficar ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes assim. Bem, então, você pode tirar os parênteses aqui, porque só tem multiplicação. Então, você pode fazer em qualquer ordem, né? Só tem multiplicação, não tem outra conta misturada. Então, você pode fazer isso aqui em qualquer ordem que você quiser. Pode tirar os parênteses. E aí, eu troquei a ordem aqui, ó. Em vez de botar 2 vezes 4, vezes 2, vezes 4, vezes 2, vezes 4, eu botei 2 vezes 2, vezes 2, vezes 4, vezes 4, vezes 4. E aí, você pode agrupar isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, né? É ele vezes ele mesmo vezes ele mesmo. E 4 vezes 4 vezes 4 também é a mesma coisa que 4 elevado a 3. Então, repara que é só você, é como se você tivesse distribuído esse expoente aqui para os dois que estão multiplicando aqui, tá? Para os dois números que estão sendo multiplicados dentro do parênteses. Então, fica 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3, tá? Então, é isso aqui, né? É só você fazer isso aí. Distribui esse expoente para os dois números que estão sendo multiplicados dentro do parênteses. 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3, essa é a regrinha, então. E aí você pode fazer cada um deles separado, né? 2 elevado a 3 é igual a 8, e 4 elevado a 3 é igual a 64. 8 vezes 64 é igual a 512. Repara que você poderia também, em vez de usar essa regrinha, você poderia ter feito o seguinte, poderia ter feito primeiro 2 vezes 4, 2 vezes 4 é igual a 8, e aí você faz 8 elevado a 3. 8 elevado a 3 é 8 vezes 8 vezes 8, que vai dar 512 também, tá? Então, de qualquer forma, tem duas formas aí de fazer, de qualquer forma vai dar o mesmo resultado. Bem, e para a divisão, né? Por que a regrinha é essa na divisão? Por que você pode usar essa regrinha na divisão? 9 dividido por 2, né? Ou 9 meios, escrevendo como uma fração, essa divisão, é elevado a 4. Então, se a divisão, né? Ou melhor, a fração está elevado a 4, a fração é uma divisão, né? Então, essa fração está elevado a 4. Você tem que multiplicar ela por ela mesma, aparecendo 4 vezes aí. Então, vai ficar isso aqui, 9 meios vezes 9 meios, vezes 9 meios, vezes 9 meios. E aí, como é que você resolve multiplicação de fração, né? Você tem que multiplicar os números de cima, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, e embaixo você multiplica os números de baixo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, o número de cima, o resultado em cima, vai ser o resultado dessa conta aqui. E o resultado embaixo vai ser o resultado dessa conta aqui, né? Então, só que 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 é 9 elevado a 4. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 4. Então, é como se você tivesse também distribuído esse 4 aqui para cá, para os dois números que estão sendo divididos, né? Ou seja, o numerador e o denominador dessa fração. Então, é só você fazer com essa regrinha, né? 9 meios elevado a 4, você pode distribuir esse expoente para os dois aqui, os dois números da fração, e vai ficar 9 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4, e aí você faz, né,
cada um deles separado, vai dar um número aqui em cima e um outro número embaixo da fração, tá bom? Outros exemplos. 6 dozeavos elevado ao quadrado. Esse daí, você poderia, né, fazer 6 elevado a 2 sobre 12 elevado a 2. Né? Poderia distribuir esse 2 aqui para os dois números que estão na fração aí. Só que, se você fizesse isso, a conta ia ficar muito grande. Né? Ia ficar 6 elevado ao quadrado, 12 elevado ao quadrado, ia dar números grandes. E essa fração aqui, ela pode ser simplificada, né? Lembrando aí, você pode sempre simplificar uma fração quando você puder dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Então aqui você pode dividir por 6, em cima e embaixo da fração. Ó, 6 é divisível por 6 e 12 também é divisível por 6. Então você dividindo, 6 dividido por 6 vai dar 1, e 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, a gente simplificou a fração antes de usar a propriedade, né, de distribuir esse expoente, tá bom? Para os números da fração. Agora sim, você distribui aqui esse expoente 2 para os dois números que estão na fração. Então, vai ficar 1 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1, e 2 elevado a 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, a fração 1 quarto é o resultado. Último exemplo, 2 vezes 5, agora uma multiplicação entre parênteses elevado a um expoente, elevado a 4. Você distribui esse expoente para os dois números que estão sendo multiplicados, vai ficar 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4, e aí 2 elevado a 4 você faz separado, né? Vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 16, e 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 625. Multiplicando esses números vai dar 10.000. Tá? Por que deu 10.000 certinho? Né? Uma observação aqui. Né? É curioso falar que você poderia também ter feito 2 vezes 5, né? Antes de fazer, né? Em vez de fazer essa distribuição aqui do expoente, você faz essa conta aqui primeiro. 2 vezes 5 é igual a 10. E bota esse 10 elevado a 4. Né? É uma outra forma de fazer. Isso ia ficar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. Tá? Então, de qualquer forma, vai dar esse mesmo resultado. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço aí para vocês. Espero que tenham entendido, que esteja claro. E se cuidem aí. Valeu, um abraço.